Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. No final do século XVIII, um educador ousou desafiar o modelo frio e punitivo das escolas da época. Onde antes havia castigo, ele semeou amor. Onde reinava o medo, ele trouxe a confiança e o exemplo. Seu nome era Johann Pestalozzi e as suas ideias influenciaram toda uma geração, inclusive um jovem aluno chamado Denisar Rivail, que o mundo mais tarde conheceria como Allan Kardec. Hoje é dia do legado desse homem que fez da educação um ato de amor e de fé na alma humana. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Iniciamos o nosso programa com um trecho marcante que está no livro Pestalozzi, Educador da Humanidade, que se diz assim, é um trecho de um livro do próprio Pestalozzi, quem vai explicar melhor é o nosso entrevistado, mas é linda essa passagem que fala: a manifestação do amor é a salvação do mundo. O amor é o fio que liga o globo terrestre. O amor é o fio que liga Deus e o homem. Sem o amor, o homem está sem Deus. E sem Deus e sem o amor, o que é o homem? Não é homem, é inumano o homem sem Deus e sem o amor. Olha que coisa linda! Amor, educação e espiritualidade, três pilares que podem de fato transformar o mundo. E para nos conduzir nessa reflexão profunda, recebemos hoje ele, Marcos Demário, que é autor do livro Pestalozzi, Educador da Humanidade, lançamento da nossa querida editora Clarim. Marcos, seja muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida. É uma alegria recebê-lo hoje aqui no nosso programa. Priscila, a alegria é minha, eu agradeço muito por esse convite para podermos conversar sobre esse magnífico, maravilhoso educador que é Pestalozzi e com o qual nós espíritas temos tanto contato. Então, muito obrigado por esta oportunidade de estar no Esferas da Vida. E você teve um grande desafio, Marcos, porque já no início do livro, na apresentação do livro, você diz que não existe um único livro de Pestalozzi traduzido para o português. Como é que foi o desenvolvimento deste livro, Marcos? Foi um grande desafio, realmente, porque isso é verdade. Até o momento nós não temos nenhuma obra completa de Pestalozzi traduzida para o português. Então eu tive que me valer da internet, primeiramente, para conseguir traduções a partir do espanhol, porque em espanhol nós temos algumas traduções das obras de Pestalozzi, e também me valer daquelas pessoas, historiadores e outros, né, que traduziram pelo menos trechos e também fizeram estudos sobre Pestalozzi. É uma pena que nós não tenhamos parte das obras de Pestalozzi em português. Mas a partir de toda essa pesquisa, juntando todo esse material, foi possível então escrever sobre ele e as suas ideias sociais e educacionais. Excelente, eu faço questão de apresentá-lo, você, né, Marcos? A gente não falou, você é do Rio de Janeiro, espírita desde a adolescência. Durante 20 anos esteve à frente da instituição espírita Pedro de Camargo. Assim também colaborou com a Rádio do Rio de Janeiro,
tendo inclusive exercido o cargo de diretor cultural. No final da década de 90, criou também o IBEM Educa, organização educacional, coordena hoje o grupo online de estudo espírita Seara de Luz, edita o canal Orientação Espírita no YouTube e também a revista Educação Espírita, produz, apresenta programas espíritas pela internet, é autor de mais de 30 obras, pela editora Clarim, livros como Visão Espírita da Educação, Reencarnação, o que é, quais são as suas consequências, o ser e o existir na visão espírita, Ante o Divino Mestre, todos da editora Clarim, e agora Pestalozzi, Educador da Humanidade. Marcos, quem afinal foi Pestalozzi? Você vai me dar uns 10 programas para falar, não é? Acho que sim, deveríamos. Mas vamos fazer um pequeno resumo aqui. Pestalozzi nasceu em 1746, viveu até 1827, ele era suíço e ele trabalhou então entre o século XVIII e o século XIX. Um autodidata por excelência, um homem que conheceu a miséria porque ele perdeu o pai muito cedo e graças à empregada que se manteve junto à família, ele sobreviveu, e isso é depoimento dele mesmo, e ele sempre teve uma visão da educação para salvar a humanidade. Ele viveu na época da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, foi revolucionário suíço, embora a Suíça não fosse uma monarquia, era uma confederação de vários estados, mas funcionava na prática quase que como uma monarquia. E Pestalozzi, depois da Revolução Francesa e da Revolução Suíça, ele recebeu homenagens oficiais do novo governo francês. Foi jornalista, escritor e lutou a vida toda para fazer uma nova educação, o que ele chamava de educação popular. Ele trabalhou no novo governo suíço, enfim, foi um homem muito idealista, criou uma nova metodologia educacional e dizia que o amor é a base da educação e provou isso na sua prática. Por isso nós chamamos Pestalozzi de educador da humanidade. Em resumo, e bem resumido, esse é o nosso Pestalozzi. E como, pensando aqui hoje em 2025, Marcos, como que a gente pode entender e compreender Pestalozzi propor uma educação baseada no amor em uma época de castigos e rigidez tamanhas, né? Como que foi isso? Nada fácil. Porque na Suíça, na França, na Europa, de uma forma geral, daquela época, então nós estamos pegando aí o final do século XVIII, realmente, os que exerciam a educação normalmente não eram pessoas com formação técnica, pedagógica, e os castigos, como por exemplo a famosa palmatória, eram largamente utilizados. O professor, ele era tudo, os alunos não tinham participação, as classes tinham as crianças de variada idade misturadas, então realmente ele proclamar que devia ter liberdade nessa educação, que o educador precisava ter amor, que a escola deveria ser uma extensão da família, não foi nada fácil. Ele foi muito rejeitado, desdenhado, mas ele perseverou e foi tendo várias experiências educacionais, primeiramente com o suporte financeiro do dote da esposa, que era de uma família mais rica, mais abastada, depois com um pouco de apoio do governo, e até que finalmente ele bate asas e vai conseguir fazer o grande projeto de vida dele. Então não foi nada fácil, ainda não é fácil hoje, e naquela época realmente ele sofreu muito para implantar as suas ideias, mas acabou sendo um vencedor.
Ele dizia que educar é desenvolver as forças interiores da alma, no caso do ser humano. O que isso significa na prática para nós, educadores e pais, atualmente? Pestalozzi, ele era um espiritualista. Ele não era nem católico, nem protestante, mas ele era um cristão, ele era um espiritualista. Ele acreditava na existência da alma e que, portanto, nós, seres humanos, não somos simplesmente um ser biológico. Então, ele vai estruturar a sua filosofia de educação e a sua metodologia com base nessa questão da alma e a sua sobrevivência. Bem, isso muda tudo na educação, porque nós passamos a olhar a criança e o jovem não simplesmente como um ser que nasceu, que está vivendo e vai morrer, mas como um ser espiritual. E aí, tanto o trabalho dos pais na família, quanto o trabalho dos professores na escola, muda completamente, porque agora nós estamos falando de um ser transcendente, um ser que já traz um potencial consigo. Esse potencial é aquele entregue por Deus, em germe, para ser desenvolvido, tanto no cognitivo quanto no emocional. E nós, espíritas, vamos além, porque também levamos em consideração as ideias inatas e as tendências de caráter que o espírito está trazendo do seu desenvolvimento nas outras encarnações. Pestalozzi, ele não trabalhou a reencarnação, mas intuiu todo esse potencial da alma que nós somos, e isso é uma verdadeira revolução dentro da educação. Uma grande revolução, e para quem ainda não tem o livro, está aqui, Pestalozzi, Educador da Humanidade, de Marcos Demário. E é interessante que você conta muito dessa comunhão com Deus, comunhão com o divino, com o transcendente que Pestalozzi já tinha. É interessante a gente falar de Pestalozzi, porque ele veio antes de Kardec, ele foi professor de Kardec, a gente vai falar isso nos próximos blocos. E algo que a gente tem que deixar bem recortado aqui deste quadro, deste primeiro bloco, Marcos. Inicialmente você falou, talvez tenha passado despercebido, mas ele era autodidata. A gente pode até voltar nessa questão no próximo bloco, porque é interessantíssimo, uma alma genial como Pestalozzi, e ele era um grande autodidata, não é verdade? É verdade, Priscila, é exatamente isso. Ele fez o que hoje aqui no Brasil nós conhecemos como o ensino fundamental e o ensino médio, mas ele nunca foi para uma universidade. Ele trabalhou muito na prática, agora ele lia demais, ele foi ligado aos filósofos alemães do idealismo, aos educadores iluministas franceses, ele estudava muito, mas essencialmente, realmente ele foi um autodidata e ele não tinha o pensamento muito científico. Ele gostava muito de escrever e, inclusive, muitas pessoas acham que ele era prolixo, né? Porque ele escrevia, ele falava demais e algumas suas ideias filosóficas eram um pouco confusas. Mas isso é apenas a aparência, porque ele era, na verdade, um grande idealista. E chegamos ao nosso momento Chico Xavier. A mensagem de hoje do nosso querido médium fala sobre o amor verdadeiro. Claro, a gente fala de Pestalozzi, a gente fala de amor, a gente fala de Chico Xavier, a gente fala de amor, a gente fala de Jesus, a gente fala de amor, né? E Chico fala do verdadeiro amor, aquele que é o esquecimento de si mesmo, a entrega silenciosa e sincera que nos aproxima de Deus. Chico nos recorda o exemplo sublime de Jesus. Confira. Momento Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Quero saber agora se você aí acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. Essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós sabemos, sim, da importância gigante da divulgação do Espiritismo. Agora eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento da divulgação, desse movimento do bem, levar a mensagem da doutrina espírita, fazendo toda a diferença na vida das pessoas. É com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova, que precisam de todos nós. A TV, a rádio precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e apoie essa causa. Garanta que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Ligue lá no 0800 120 18 38 ou entre em contato pelo WhatsApp 119 7834 2246. Seja você um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar a doutrina espírita. E com a clareza e o conhecimento de quem ilumina corações, Haroldo Dutra Dias nos conduz a uma bela mensagem sobre o amadurecimento do espírito no mundo ditoso. É um convite a todos nós para o crescimento, para a serenidade e também esperança. Os espíritos amadurecem ainda mais. Atingem um grau especial de maturidade espiritual, que Allan Kardec diria, amadurecimento do senso moral. Depois de atingir as culminâncias de um progresso intelectual, depois da tecnologia, das maravilhas da ciência, depois dos exercícios da filosofia, depois das múltiplas experiências religiosas, esses espíritos amadurecem o sentido da convivência, da relação, do contato com o outro. Não mais toleram a injustiça, não mais toleram a violência. Anseiam profundamente a equidade, a justiça, a paz, a fraternidade. Chegados a esse grau de amadurecimento, as imperfeições vão como que sendo sanadas. Aquilo que era impuro agora começa a reluzir. Esses espíritos têm fome e sede de justiça, mas não da justiça humana, não da vingança inventada pelos homens, não dos justiceiros que mais se assemelham aos criminosos,
tem fome e sede de justiça divina. Justiça divina que é sempre pautada pelo amor e pela misericórdia. Justiça divina que tem sempre um senso pedagógico, que sempre busca o aprendizado e o aperfeiçoamento das consciências que tropeçam, que erram, que tombam. Porque Deus não deseja a morte do pecador, mas a sua regeneração profunda e completa. Nesse grau de amadurecimento, eles passam a viver nos mundos ditosos. Com sua alegria contagiante e também energia que ilumina corações, Maíse Braga nos inspira e reflete sobre a importância do trabalho no bem. E nos lembra, com seu bom humor, claro, e com muita sabedoria, que somos fichados, viu? No serviço do amor, chamados a servir sempre, a amar e a seguir diante com muita fé e muita esperança. Deus abençoa. Quando eu vejo as pessoas entrarem aqui na comunhão, numa reunião como essa, a gente vê os espíritos amigos com fichas na mão, onde eles têm o nome de cada um de nós. Então, se você acha que você não é fichado, você é. Porque depois que o trabalho termina, que nós tomamos passe ou não, e vamos para as nossas casas, durante esta próxima madrugada, nós somos assistidos pelos mentores dessa casa, porque eles sabem que nós precisamos da continuidade do tratamento que, enquanto estamos aqui papeando, nós recebemos. E é com muita seriedade que isso acontece. Ainda essa semana, um amigo espiritual que está sempre aqui conosco me perguntou: você já reparou como na plateia do sábado tem gente jovem fisicamente? São pessoas que no futuro têm compromissos sérios e nem imaginam, mas estão ali, trocando energia, e um dia vão se lembrar das coisas que eram conversadas. Espírito amigo não diz isso por acaso. Ele quer nos alertar. Ai, meu Deus, eu não pude ir na palestra, vai acontecer tudo de ruim na minha vida. Não, de jeito nenhum. E com as redes sociais ficou assim. A pessoa costuma me dizer: ah, eu assisto você no YouTube. Eu, ai, que ótimo! Paz espera. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade
é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Voltamos ao nosso Esferas da Vida, Pestalozzi, educador da humanidade. Lançamento da Casa Editora Clarim é o nosso programa de hoje com o autor Marcos Demário. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre um luxo. Gente, que luxo será que é esse? Vejam lá dois gatinhos conversando, um parece até que é um rei falando ao outro gatinho, né, que é um gatinho mais simples, que na casa dele, na casa do gatinho simples, tem um luxo que os olhos não veem. Vejam só que luxo que é o amor. Que os nossos lares também sejam assim, um luxo, o luxo do amor. É claro. E a gente fala de amor, a gente fala de Pestalozzi, a gente volta direto para o nosso entrevistado Marcos Demário, que vem, né, ao encontro, estamos aqui ao encontro desse lançamento da Casa Editora Clarim. Marcos, conta um pouquinho para a gente quais eram os pilares da pedagogia de Pestalozzi. Bem, o primeiro pilar, você já citou, que é o amor. O segundo pilar, que é a questão da alma, a existência da alma, o acreditar naquele ser humano que ainda está na infância. Porque Pestalozzi se dedicou basicamente a trabalhar com crianças durante toda a sua vida. Ele começa na fazenda Neuhofen, que significa fazenda nova, que foi a sua primeira experiência, muito ligada ao naturalismo que tinha sido lançada por Jean-Jacques Rousseau. Depois ele vai ter a experiência no orfanato da cidade de Stans, que ali foi bem marcante para ele, esses pilares. Ele depois vai para Burgdorf e finalmente em Yverdon, que é realmente a grande escola que ele consegue construir. Então Pestalozzi baseava todo o seu trabalho no amor, na espiritualidade do ser humano, na bondade inata desse ser humano, realizando todo um trabalho de desenvolvimento tanto intelectual quanto moral, porque ele dava uma importância muito grande à educação moral do ser humano. E ele revolucionou, então, a educação com esses pilares e ainda mais mostrando que os professores nada tinham que ensinar, mas sim fazer com que as crianças, com que os educandos pudessem se desenvolver a partir do seu próprio potencial. Ou seja, Pestalozzi estava além do seu tempo.
estava mais para os dias atuais do que realmente ali no final do século XVIII e início do século XIX. E são pilares que estão sendo debatidos, estudados e colocados em prática até os dias de hoje. Realmente. E o Instituto de Yverdon foi realmente uma escola transformadora, inovadora, afetiva, democrática. Tem algum tipo de ação, algo que te chamou muito a atenção do que era feito nesse instituto, Marcos? O Instituto de Yverdon foi considerado, na época, um modelo para todas as escolas da Europa. Era um castelo que existe ainda nos dias atuais. Atualmente não é mais uma escola, é um centro cultural e museu. O Instituto de Yverdon, então, era um castelo medieval no centro dessa cidade. Ele fez um acordo com a administração local e transformou o castelo, então, no Instituto de Yverdon, uma escola, um internato para as crianças. O portão da escola nunca fechava. As portas das salas normalmente ficavam abertas. Os alunos que estudavam o dia todo, porque era um internato, eles mudavam de salas, porque ele criou as chamadas salas de trabalho. Para termos um exemplo hoje, então nós teríamos a sala da matemática, a sala da língua portuguesa, a sala da geografia, a sala da história e assim por diante. Então os professores eram fixos nas suas disciplinas nessas salas totalmente preparadas e os alunos é que se deslocavam. E o deslocamento era feito utilizando o canto, ou seja, a música, cantava-se muito. Existiam também as oficinas específicas, as assembleias, isso é extraordinário, porque toda sexta-feira a escola todinha se reunia para debatê-la. O que está dando certo, o que não está dando certo, quais são as ideias, o que uns querem, outros querem, e a assembleia que, na verdade, decidia o funcionamento da escola. Realmente, o Instituto de Yverdon foi, assim, uma escola além do seu tempo, uma coisa totalmente inédita e que vai gerar, então, depois, vários seguidores, várias ideias, como as escolas novas e assim por diante. Então, estudar o Instituto de Yverdon é mergulhar numa escola completamente diferente. E não tem como a gente não falar de Allan Kardec, que foi aluno de Pestalozzi, é isso? Qual foi a grande influência, com certeza, toda essa influência, né, o nosso mestre Allan Kardec teve de Pestalozzi? O nosso Denisard Rivail adentrou ao Instituto de Yverdon quando ele tinha aproximadamente 10 anos de idade. Ele vai sair do Instituto de Yverdon para retornar à França, especificamente na cidade de Paris, quando ele já está entre 18 e 19 anos. Então, ele estudou com Pestalozzi entre 8 e 9 anos. É sabido que o Denisard Rivail, que vai ser o nosso Allan Kardec, que ele foi o que Pestalozzi chamava de submestre, ou seja, né, um aluno dedicado, adiantado, que auxiliava os professores junto aos demais alunos. Como Pestalozzi se dizia cristão, mas sem ser católico nem ser protestante, essa carga de espiritualidade cristã com Jesus influenciou muito o nosso futuro Allan Kardec, que lá na França lançou o método pestalozziano de ensino e nunca foi ligado nem à Igreja Católica nem à Igreja Protestante, mas sim diretamente ao Evangelho como um bom cristão. Então nós temos aí uma influência religiosa, social e pedagógica no nosso futuro codificador do Espiritismo. Podemos dizer que Pestalozzi foi um espírito missionário, Marcos? Sem dúvida. Percebe-se
que desde cedo, já na juventude, ele tinha um amor imenso pela educação, um ideal pela reforma social das nações, a proteção dos mais fracos, dos pobres, lutou pela educação popular. Ele veio, com certeza, muito bem preparado para cumprir uma missão a qual ele se dedicou de corpo e alma. Então eu não tenho nenhuma dúvida em responder positivamente para dizer que sim, Pestalozzi foi um grande missionário aqui na humanidade. Pestalozzi, educador da humanidade, é o lançamento da Casa Editora O Clarim. Este livro está incrível, realmente aprofunda, né, toda a história, toda a vida e todo o legado de Pestalozzi. E vamos para a espiritualidade nos clássicos da educação. Chegamos ao nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. Recebemos hoje Dora Encontre, jornalista, mestre, doutora e também pós-doutora em Filosofia da Educação pela USP. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando nós pretendemos reintroduzir a espiritualidade na educação de forma não confessional, mas de forma plural, de maneira que as pessoas possam conhecer diferentes formas de vivência de espiritualidade, seja essas formas através de religiões ou seja através de uma espiritualidade livre, nós recorremos necessariamente aos clássicos da educação. E quem são esses clássicos? Na antiguidade nós podemos citar Sócrates e Platão, né? E depois, principalmente, eu trabalho com Comênios, com Rousseau e Pestalozzi, mas também podemos fazer referência a Maria Montessori, a Janusz Korczak e a outros que lidaram com o ser humano na sua dimensão integral. O que significa isso? Nesse caso, nós não estamos pleiteando a reintrodução da espiritualidade na educação, encarando-se as manifestações religiosas ou as manifestações de espiritualidade como meros fenômenos sociais ou antropológicos, que têm que ser olhados como algo externo ao ser humano, né? Mas que ela seja considerada como uma dimensão natural do ser humano. E por isso, então, nós recorremos aos clássicos da educação, porque todos eles tinham essa visão de que o ser humano tem uma dimensão espiritual além da dimensão biológica, social, cognitiva, afetiva, estética, enfim, todas e quaisquer dimensões que possamos aqui nomear. Mas além dessas dimensões, que geralmente são contempladas por várias propostas pedagógicas contemporâneas, existe a dimensão espiritual do ser humano, que essa está ligada à essência, ou seja, aquilo que nós somos, né? Essencialmente. Aquilo que, por exemplo, o Sócrates pretendia atingir quando ele fazia o parto, aquela maiêutica, através da sua proposta de educação para dar à luz a si mesmo, né? O ser humano dando à luz a si mesmo. O que ele pretendia com isso? Quer dizer, na verdade, ele pretendia atingir aquela essência divina que dormita dentro de nós e que, portanto, o próprio ato pedagógico seria um despertar de consciência, um desabrochar dessas potencialidades divinas da alma, né? E eu acho que essas teorias dos clássicos da educação, elas contemplam muito bem essa concepção integral do ser humano e também fazem propostas muito concretas de como lidar com isso, né? Então, por exemplo, o Pestalozzi, que é um dos grandes clássicos que eu pessoalmente trabalho, fiz até pesquisa sobre ele, tenho um livro publicado sobre ele, ele dizia que para se atingir esse indivíduo, essa essência divina, essa espiritualidade imanente em cada um de nós, nós temos que lidar, em primeiro lugar, com a linguagem do amor, quer dizer, através do vínculo afetivo profundo entre educador e educando, que nós conseguimos tocar a alma do indivíduo, despertar, deflagrar um processo de autoconstrução, de despertar de consciência, né? Ou, por exemplo, Comênios, quando falava da questão da espiritualidade,
ele propunha e praticou isso no seu livro didático, aliás, o primeiro livro didático publicado no mundo no século XVII, e era um livro interdisciplinar, interreligioso e multilingüe ao mesmo tempo, né? Ele já apresenta as diversas religiões com maior respeito, sem doutrinar em nenhuma, considerando que o ser humano tem o direito de seguir as próprias crenças, mas que essa dimensão do espiritual tem que ser respeitada e valorizada no seu processo educativo. Então, esses clássicos da educação, eles têm uma visão muito ampla, muito integrada e muito profunda. Aliás, por isso são clássicos. O que caracteriza o clássico é ter um pensamento atemporal. Claro que tiveram as suas visões, os seus conceitos que eram datados historicamente, eram condicionados à sua época, ao seu momento político, às suas influências históricas, etc. Mas muito do que eles propuseram e disseram é ainda atual. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, um pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? É isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora.
com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar num condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Paz espera. Estamos de volta ao nosso Esferas da Vida. Pestalozzi, educador da humanidade, grande lançamento da Casa Editora Clarim. É o nosso programa de hoje com ele, autor e escritor Marcos Demário. E olha, Marcos, eu queria entender essa questão do Pestalozzi acreditar que a escola era uma extensão da família. Como essa visão ainda pode inspirar as escolas de hoje e as famílias atuais? Bem, Pestalozzi, ele dizia que a escola, como uma instituição humana formada pelas pessoas, deveria sim ser uma extensão da família, ou seja, que a escola deveria ser percebida, sentida como uma grande família. E, ao mesmo tempo, ele dizia que os professores deveriam ser como se fossem segundos pais e segundas mães das crianças. Naturalmente que Pestalozzi estava visualizando uma família harmônica, equilibrada, com amor entre os seus membros. Ele vai conseguir fazer isso no Instituto de Yverdon, mas na sua literatura ele já tinha demonstrado isso quando ele lançou o livro Leonardo e Gertrudes, que é um romance pedagógico em que a Gertrudes, mãe, consegue regenerar o esposo e o pai que tinha se entregue à bebida alcoólica e educa os seus filhos de uma tal maneira que ela começa a influenciar a própria sociedade, a própria comunidade em que a família está inserida. E aí Pestalozzi transporta isso para dentro da escola. Ele mesmo, ele atendia as crianças, os pais, educadores estagiários e os professores da escola, sentando lado a lado com cada um. Ele primeiro ouvia, depois argumentava, acariciava, ele era muito amoroso. Então, a grande ideia dele era essa: a escola precisa ser uma extensão da família e o amor que os pais têm aos filhos deve ser o mesmo amor que os professores têm aos seus alunos. Infelizmente, o tempo passou e, olhando para as escolas atuais, com as suas devidas exceções, nós não conseguimos encontrar essa afetividade, essa humanização ali dentro do funcionamento escolar. E isso tem faltado muito, e é por isso que temos enfrentado gerações que estão muito insensíveis e indiferentes, mesmo porque, infelizmente, a formação do caráter, a educação moral, ela foi colocada em segundo plano, substituída por essa educação intelectual da instrução e aquisição de conhecimentos. Nós temos que resgatar esse trabalho de Pestalozzi para que a escola se integre com a família com a escola, nesse trabalho baseado no amor. Então, as ideias e as experiências de Pestalozzi têm muito, mas muito mesmo a nos dizer, tanto a nível família quanto escola. E como que a gente resgataria esse amor no processo educativo? Né? Num tempo tão desumano, muitas vezes com essa pressa que a gente vive, como fazer isso? É um grande desafio, não é, Marcos? É verdade. Nós temos que, primeiramente, mudar a filosofia que rege a educação. Ou seja, substituir a filosofia materialista, tecnicista, por uma filosofia
espiritualista, como o Espiritismo, por exemplo, nos apresenta. A partir dessa filosofia espiritualista, vamos então humanizar o processo educacional. Claro, nós temos que ter metodologia, temos que ter didática, técnicas, recursos. Sim, tudo isso faz parte da educação. Mas sem amor, sem sensibilidade, essas coisas se tornam frias, meramente técnicas. Então nós precisamos reunir os professores e os pedagogos para conversar sobre o amor, conversar sobre humanização, fazermos convivência, aplicarmos técnicas de sensibilização dos sentimentos. Às vezes nós esquecemos que a escola são as pessoas, nós seres humanos, que não apenas pensamos, mas também sentimos. Temos uma longa caminhada pela frente, mas é perfeitamente possível realizarmos essa humanização da escola e da própria educação. Como que você analisa a digitalização das relações, o excesso de celular e de telas das crianças e adolescentes? E com todo o seu estudo relacionado à Pestalozzi, o que será que Pestalozzi falaria sobre essa época, Marcos? Pestalozzi ia pegar a palavra-chave que você usou, ou seja, excesso, e iria combater esse excesso. Ele não combateria as telas digitais, nem a internet, redes sociais, porque tudo isso faz parte da evolução humana. Mas, com certeza, ele se voltaria para essa problemática do excesso. Eu costumo sempre dizer que o nosso problema não é o celular, o computador, a internet, as redes sociais. O problema somos nós mesmos, que não sabemos utilizar isso para desenvolver o bem. Mas aí nós entramos naquilo que Pestalozzi trabalhava. O que está faltando? A educação moral, para formar o caráter, desenvolver o bom senso. E aí sim, nós mesmos vamos saber exercer o controle sobre tudo isso e, inclusive, melhorando o conteúdo que nós utilizamos. Nós estamos às portas aí da inteligência artificial. Ela é bem-vinda, é mais uma ferramenta tecnológica, mas temos que lembrar que a inteligência artificial não substitui o nosso pensamento, a nossa consciência. Nós não podemos entregar tudo à inteligência artificial. E Pestalozzi trabalhava muito isso, porque na sua época, sem toda essa tecnologia, ele dava muita ênfase aos trabalhos manuais, aos jogos, ao lúdico, porque o potencial está no ser humano. E o ser humano precisa saber utilizar esse potencial para promover o bem. Então esse é o caminho que nós temos que percorrer e tendo Pestalozzi como base. E a inteligência artificial também não cria nenhum tipo de vínculo. A inteligência artificial também não ama, não é, Marcos? Sem dúvida alguma. Embora alguns pesquisadores andam dizendo que um dia a inteligência artificial vai até saber amar. Mas, gente, amor é sentimento. O sentimento por excelência. Não há máquina, programação que possa ter esse sentimento. Pode entender até teoricamente, mas realmente na prática somente nós, os seres humanos que somos espíritos imortais e reencarnados. Então, cuidado quando ficamos demais no digital, cuidado quando ficamos demais no online. Aliás, eu costumo dizer às pessoas, e aqui na minha família, olha só, tem coisas que você não manda uma mensagem, você telefona, você liga para poder conversar com o outro. E sempre que possível, presencialmente, porque nada melhor do que um abraço, um olho no olho, um ombro amigo. E é claro que a inteligência artificial não pode fazer isso conosco.
Marcos, eu queria, claro que no programa de hoje, no Esferas da Vida de hoje, a indicação da Casa Editora Clarim é, obviamente, Pestalozzi, Educador da Humanidade. E eu queria que você, de alguma forma, convidasse as pessoas, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, à leitura deste livro. Recentemente eu fiz uma entrevista com uma biblioterapeuta e a importância da leitura para a gente se conectar com algo mais nobre, também com a conexão, identificação com os nossos sentimentos, nossas emoções, aprendizado. O quão importante a leitura, já que a gente falou da digitalização, mas o quão gostoso e importante é pegar um livro na mão, Marcos. Sem dúvida, Priscila. É verdade. Hoje nós fizemos um pequeno bate-papo sobre esse grande educador que é Pestalozzi, mas para conhecê-lo, as suas ideias educacionais, a sua metodologia, realmente tem que ler. E é por isso que nós fizemos toda a pesquisa e lançamos o livro. Pestalozzi aqui no Brasil é praticamente um desconhecido. Na Europa ele é mais conhecido principalmente dos países de língua alemã, como parte da Suíça, ali da própria Alemanha, um pouco na França, porque ele tem as obras traduzidas para o francês, e ele influenciou muito as chamadas escolas novas ou democráticas, também o movimento das escolas inovadoras, que é um movimento mais atual. Nós só temos a ganhar com Pestalozzi. Então, nessa obra, além de conhecer a vida e obra dele, o seu pensamento educacional, nós também inserimos algumas informações que vieram via mediúnica sobre o próprio Pestalozzi e alguns personagens que viveram com ele. Então, nós estamos aí fazendo esse convite. Você quer conhecer Pestalozzi? É preciso realmente ler o livro e aí aplicá-lo tanto à família, à escola, como à nossa vida, e nós só temos o que ganhar com isso. E a gente deixa aqui, Casa Editora Clarim. Estaremos com todos os dados aqui da Casa Editora Clarim, o site, os telefones. Eu vou passar para vocês, a produção pode passar aí para mim que eu vou ler para vocês o telefone certinho da Casa Editora Clarim. Também tem o WhatsApp, é isso? Olha, receba na sua casa. Tem o WhatsApp, eu vou passar, é 16 992706575, 16 992706575. Você pode assinar o jornal, né? Você também pode assinar a Revista Internacional de Espiritismo, Jornal O Clarim, inúmeros livros. A dica de hoje é o nosso querido Pestalozzi, obviamente. Fica a dica, é uma dica linda, importantíssima, e a gente só tem a agradecer à Casa Editora Clarim e também, obviamente, e sempre a você, Marcos Demário, por mais uma participação importantíssima aqui no nosso Esferas da Vida. Eu agradeço por essa oportunidade, um abraço a todos que estão aí nos acompanhando e que possamos prosseguir sempre, mantendo a esperança de dias melhores na medida em que nos educamos e trabalhamos pela educação moral desta nossa humanidade. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Nós que agradecemos sempre, agradecemos a vocês também, telespectadores, www.oclarim.com.br, você já vai adquirir o seu livro Pestalozzi, o Educador da Humanidade. Pessoal, um beijo grande, até a semana que vem, toda semana aqui, Esferas da Vida, trazendo para todos vocês uma curadoria importante de temas, reflexões, informações e conteúdo espírita para que a gente siga a nossa vida sempre, cada dia e cada vez melhor. Um beijo enorme e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.